Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. E você é o nosso convidado para poder participar conosco deste episódio e até mesmo se inscrever no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, o canal do YouTube. Lá você terá acesso a diversos conteúdos, incluindo a programação do grupo Ciência e Fé. No episódio de hoje, nós continuaremos falando a respeito da reforma religiosa. No entanto, neste episódio, trataremos aqui de um outro princípio que aborda essas 95 teses propostas por Martinho Lutero, que é Jesus Cristo, o único Salvador, mediador. Jesus, o único mediador. Então, nós vamos tratar aqui a respeito desse assunto ao longo do nosso programa e que você possa interagir conosco até mesmo nas mídias sociais, né, comentando a respeito deste programa, enviando até mesmo a sua pergunta, para que em oportunidades futuras possamos então interagir. Então, logo após a vinheta, iniciaremos o programa Ciência e Fé. Estamos aqui com os nossos convidados. Paz do Senhor, Tiago. Paz do Senhor, os irmãos. Uma alegria estar aqui de volta, né? Maravilha, é sempre muito bom. Glória a Deus. Podemos falar a respeito da palavra. A palavra é maravilhoso, né? Conhecer, não é, um pouco mais da história também com nosso irmão Vinícius, que tem nos acompanhado aí nessa jornada. Amém. Pai do Senhor Willer, né? Pai do Senhor aos irmãos, e estamos realmente num terceiro assunto, né, de grande valor para a nossa vida espiritual. Maravilha. Paz do Senhor, pastor Marcos. A paz do Senhor, os irmãos aqui que dividem a mesa, aos irmãos que nos assistem também. Grande alegria, tema de suma importância, né? Verdade. E que marca as nossas vidas. Sim, marca muito as nossas vidas. E apenas para lembrar, né, que nos episódios anteriores nós discutimos. No primeiro episódio, que tratamos a respeito da reforma religiosa, falamos da supremacia da fé sobre as obras. Posteriormente, falamos, no segundo episódio, deste tema, do livre acesso, né, às Escrituras, à Palavra de Deus, como isso é importante na vida da igreja. E hoje, então, trataremos a respeito desse tema. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, você pode acessar o canal oficial da igreja e lá fazer uma busca por estes assuntos, que é de suma importância você seguir uma sequência, né, cronológica, para que você até mesmo possa compreender melhor, né, todos esses temas que estaremos abordando a seguir. Muito bem, para a gente poder começar aqui a nossa conversa, eu vou chamar aqui o nosso irmão Vinícius, porque se a gente for parar para pensar, meu irmão, a gente, ao longo da história, né, os povos, eles muitas vezes tiveram acesso ali a muitos deuses, né? É o que nós chamamos de politeístas. Exato. E eu gostaria que a gente começasse aqui, como a gente vai tratar desse assunto como o Senhor Jesus, que é o único mediador, para nós entendermos esse contexto histórico, né? Uma espécie de uma linha do tempo, né? De como que, historicamente, os povos, né? Eles muitas vezes ali cultuavam a muitos deuses, né? Como que isso se sucedeu ao longo do tempo? De fato, quando nós observamos a cultura dos povos antigos, era comum associar toda intervenção na vida das pessoas por figuras mitológicas. Por isso, esses povos que acreditavam em vários deuses, sendo classificados como politeístas, eles eram conhecidos como pagãos, porque eles definiam atributos a figuras mitológicas. Então era comum associar, por exemplo, a fertilidade, a guerra, ou mesmo a colheita, o plantio, para algumas divindades. Então havia uma pluralidade, um grande número de deuses.
Então, no dia a dia, esses deuses eram cultuados, invocados, e isso por diversos povos. Quando nós olhamos a história antiga, talvez um grande peso cultural que nós conhecemos até hoje tenha sido a Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga, até pela sua expansão territorial, nós temos as conquistas, por exemplo, de Alexandre o Grande. O Império, conhecido como Greco-Macedônico, ele tomou proporções geográficas e, de certa forma, onde o Império Greco-Macedônico ele se instalava, ele se ampliava, ele também disseminava a sua cultura. E uma dessas culturas era o paganismo. Entendi. Essa cultura pagã, ela não se encerra por causa da derrocada do Império Greco-Macedônico, porque ele é sucedido por outro império que nós conhecemos bem, né, que estava instaurado nos tempos do Senhor Jesus, que é o Império Romano. Essa mesma cultura de crença em vários deuses também é absorvida pelo Império Romano. As mesmas atribuições cridas para os deuses gregos foi absorvida com novos personagens mitológicos, só que agora na cultura romana. Então, quando o Senhor Jesus vem, ele se coloca como um centro e fora dele não há salvação. Porém, a cultura do Império Romano, ela é também disseminada e o cristianismo, até então, ele era perseguido, até que, em 312, nós temos um grande fato histórico que é podemos chamar de experiência ou conversão, Deus sabe, mas Constantino, que era imperador do Império Romano, ele diz ter uma visão, né, da cruz, da espada, e aquilo ali soou para ele como um sinal de uma vitória para uma batalha. Os cristãos que até então eram perseguidos viveram um momento de alívio dessa perseguição, porque houve um respeito a essa liberdade religiosa e algo que vinha acontecendo desde a década de 70 com Nero, por exemplo, nas 10 grandes ondas de perseguição, até Diocleciano. Então foram 10 ondas em que muitos massacres foram vividos pelos cristãos. Anos depois do reinado ali de Constantino, ele é sucedido pelos seus filhos no poder, porém, já para o final do século IV, um novo imperador, que é Teodósio I, então ele instituiu o cristianismo como a religião oficial do império. O que ocorreu ali foi uma abertura, porque já que o imperador era uma referência para a população, para a sociedade daquela época, as pessoas que eram pagãs, se tiveram uma conversão de fato ou não, se autodenominaram cristãs. E é claro, ali há, de certa forma, uma mistura doutrinária, porque aqueles que acreditavam em vários deuses, eles começaram a se situar no Novo Testamento. E então buscaram a identificação dos mesmos atributos de deuses pagãos, como fertilidade, guerra, colheita, a personagens do Novo Testamento. Então, se nós parássemos para observar o seguinte, que figura no Novo Testamento estaria associada à fertilidade, por exemplo? Então, começou-se a venerar, a cultuar figuras além do Senhor Jesus. Isso, de certa forma, trazia uma afronta doutrinária para aquilo vivido, né, pelo ministério do Senhor Jesus, vivido pela igreja primitiva. Porém, essa resistência não era simples, porque
há bem pouco tempo, esses mesmos cristãos eram perseguidos, seus filhos mortos, seus cargos públicos cassados. Então, o povo, para fazer um culto, muitas das vezes, precisavam ir para áreas subterrâneas, em horários de madrugada, para que não fossem presos e levados a espetáculo nos coliseus, como nós conhecemos na história. Então, não era uma resistência fácil, porque se houvesse um bloqueio para com essas pessoas que estavam entrando pelo cristianismo nominal, poderia repercutir numa nova perseguição. Então, esse era o sentimento, esse era o medo. Mas, de fato, houve essa crença, não é, de muitos personagens que eram até entendidos que poderiam operar milagres, que poderiam ser buscados como solucionadores além do próprio Senhor Jesus. Quando chega nesse contexto aí que o Vinícius falou, quando chega em Lutero, isso aí já estava disseminado há mais de 1000 anos. Exato. Né? Sim. E aí, para eles da época, existiam muitos salvadores, muitos mediadores, e aí Lutero ele resgata essa doutrina apostólica. Ele resgata a doutrina e fala assim, não é bem por aí. Jesus, ele é o único mediador. Amém. Ele resgata isso para que a gente voltasse de novo àquilo que era a doutrina apostólica. Jesus é o único mediador. Essa é interessante, né, que essa prática que o Vinícius comentou de se inserir no cristianismo, é interessante então que essa introdução do paganismo no cristianismo se deu muitas vezes exatamente pelo resultado não de conversões verdadeiras, né? Mas as pessoas se tornavam cristãs por interesse, né? Para fazer parte do Estado, né? Era socialmente interessante. Socialmente interessante, cristão. né? Achei interessante essa explicação que ele deu, né? Para entender que no ponto que chegou, quando chega na Reforma Protestante, né? Essa prática já estava realmente disseminada. Já se confundia, né? Muitos que estavam ali como resultado, não de uma prática, como resultado de experiência com Deus, mas apenas por uma questão de estar inserido num contexto social. Um ponto que eu queria destacar dessa explanação histórica que o Vinícius fez, foi que ele falou assim, a igreja sofreu 10 ondas de perseguição. Mas a gente está sempre tratando aqui como uma igreja profética. E está lá no livro de Apocalipse, sofrereis uma perseguição de 10 dias. E essas são as 10 ondas que foram vindo para cima da igreja fiel, a igreja primitiva, né? E a vida da igreja é profética, totalmente profética. E aí, com isso, a profecia também alcançou, como nós falamos nos episódios anteriores, alcançou ali as nossas vidas através de Lutero, quando ele descobre a palavra, e dentro da palavra descobre esse tesouro, que é Jesus como único mediador. Dentro da palavra ele resgata esse tesouro que é maravilhoso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E o Senhor Jesus, né, ele, nas Escrituras, não apenas nos Evangelhos, né, mas também nas cartas, a gente vê isso de forma muito clara, né? Versos que deixam uma clareza muito grande de que Ele é o único, né? Ele é o Filho unigênito do Pai, é aquele que é o único mediador. Nós temos alguns textos, né, que vai nos ilustrar isso, né? A gente poderia até ver alguns aqui, né, pastor? A Bíblia nos traz alguns textos aqui bem interessantes a respeito disso. Nós podemos identificar aqui, irmãos, por exemplo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, a palavra do Senhor diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então é interessante nós observarmos aqui Jesus como a dádiva de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, foi o único, ele é o único, ele se apresenta como única solução, como o único que é capaz de nos religar a Deus, porque todos pecaram, a palavra diz, né? E devido ao pecado, o homem se
foi destituído da glória de Deus. Então, Deus, ele envia o seu Filho. E por que que ele é o único? Bom, primeiro, porque Deus não enviou outro, né, que não seja ele. Segundo, que ele foi o único que se entregou na cruz. Amém. Pagou um preço pelas nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. E mais, venceu a morte. Glória a Jesus. Glória a Glória a Jesus. Né? Glória a Então Jesus. ele se deu, ele foi o verdadeiro pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. Ele foi o único que se entregou, o sacrifício perfeito, morrendo em nosso lugar, Amém. assumindo a nossa culpa, Glória a Jesus. assumindo o nosso pecado. E talvez alguém pode pensar assim, mas eu conheço pessoas que por boas causas deram a vida. Mas Jesus, em primeiro lugar, ele não batalhou em favor dele. Ele não lutou por um interesse dele, mas ele deu a vida por amor a nós. Amém, aleluia. Um amor Glória a incondicional, né? Jesus. Glória a Deus. Graças Então, a Deus. sem nenhum interesse para ele, mas ele deixou a glória, ele veio ao mundo, ele renunciou tudo, né? Graças a Deus. E através dessa renúncia, dessa obediência, né? E ele foi obediente até a morte. Ele pagou um preço pelas nossas vidas, mas o mais importante, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao Louvado terceiro seja dia. o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Isso Né, é então? importante a gente sempre procurar na palavra esses textos que identificam Jesus como o único mediador. O pastor Marcos falou sobre um texto, tem também um outro texto em Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos 4:12, fala: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Jesus, Glória ele a é Jesus. esse Deus maravilhoso que se deu por nós, e dentro daquilo que o pastor Marcos falou, ele se deu por nós e foi marcado por toda a eternidade. Porque quando João chega na eternidade, ele fala assim: quem é aquele ali que está com as suas vestes salpicadas de sangue? Amém. Aquele ali é a palavra Glória de a Deus. Ele Jesus. está Glória a marcado Jesus. por toda a eternidade por nós, por Louvado amor às seja nossas Deus. vidas. É interessante, Tiago, que tanto no seu texto, o texto que eu mencionei também, fala Jesus Cristo homem. Não há outro nome dado entre os homens. Então Jesus, ele se fez homem. Ele habitou entre nós. E tudo isso para realizar essa obra de expiação, né? De perdão dos pecados. Né? Amém. Nós só Glória a somos Deus. perdoados e temos acesso a Deus devido ao sangue derramado, ao sacrifício de Jesus. Amém. Então nós temos que valorizar isso. Né? É interessante observar também, eu acabei me lembrando aqui, que essa figura do mediador, né? No Velho Testamento nós temos o sacerdote, que era a figura daquele mediador, né? Que ele fazia a comunicação dos homens com Deus, né? Através do de sacrifício de animais ali. Jesus, ele apresenta um sacrifício perfeito, né? Hoje não precisamos mais do sacrifício de animais, Amém. porque temos Glória o a sacrifício uma vez e de forma suficiente, Eterno, né? né? Glória a Jesus. De Jesus. Esse termo mediador me fez lembrar, que acabei lembrando da minha prática laboral também, né, do trabalho. Na justiça a gente tem muito essa figura do mediador, né? Quando existe um conflito entre partes, né? Há um desacordo, muitas vezes ali, então é possível se marcar uma audiência e aí vem a figura do mediador. E o mediador, ele tem exatamente esse papel de fazer a religação, né? De fazer com que as partes entrem em acordo, né? Então nós temos de um lado um Deus que é santo, um Deus que sem fé é impossível agradá-lo, é necessário ter santidade para ter comunhão com ele. Do outro lado, o homem pecador, falho, Amém. que com seus próprios recursos ele não vai conseguir alcançar a eternidade, Nunca chegaria a Deus, né? né? Diante de Deus. Então Jesus, ele se apresenta e é interessante, é o único, só ele tem esse poder Glória a Deus. de se apresentar como esse mediador, Glória a Jesus. Glória a Deus. né? Para resolver esse conflito, para que nós possamos ter de novo acesso à vida eterna. Interessante como Deus desperta esse entendimento
no coração de cada um de nós. O próprio Lutero, ele usa uma expressão que é muito replicada, que Jesus é esse nascido na manjedoura e pendurado no madeiro. Aquele Deus que é Deus e deixou a sua glória para habitar entre nós, e ele, sabendo que todo homem pecou, como o pastor mesmo citou, e que não, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse, então, o Senhor Jesus vai à cruz do Calvário. Esse é o preço. Aquela profecia citada pelo primo, né, de Jesus, que é o profeta João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é um sacrifício definitivo. Podemos até nos lembrar de uma operação imediata a partir desse sacrifício. O ladrão da cruz. Aquele que se arrependeu e disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta do Senhor Jesus é a mesma. Nós pedimos: Senhor, lembra de mim. E essa resposta ecoa até hoje, como ecoou no coração, na alma daquele homem. E disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação, o perdão é para agora. O perdão está disponível agora. E todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Também vale a leitura de um texto que resume tudo isso. E lá em João 14, verso 6, disse-lhe Jesus, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Amém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o nosso mediador eterno. Louvado seja o único, né? É o caminho. Exatamente. Só para não deixar de ler nenhum, né? Os irmãos leram, eu também vou ler um aqui. Eu encontrei um aqui em Gálatas 3:20 que vai dizer assim: ora, o medianeiro não o é de um só. Então, o medianeiro, o Senhor Jesus, ele não é de um só. Então, mostra que a sua misericórdia. Glória a Deus. O desejo dele de se revelar a todos. Dele ser o mediador, ele ser o seu mediador. Então, ele expressa o seu amor. E ele vai dizer assim: mas Deus é um. Então, ele é mediador, ele pode ser mediador de todos. Basta você entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Mas Deus é um só, ou seja, ele é o único. Ele é o único que pode se revelar e levar o homem a ter uma experiência com o Senhor. Glória a Jesus. Eu quero aproveitar, né, já que nós estamos falando do Senhor Jesus, né, como esse único e suficiente Salvador, para que você que está assistindo o nosso programa agora e deseja conhecer mais a respeito da obra do Senhor, existe um número de um telefone que é o 0800. Você pode fazer contato, você precisa de uma assistência, você quer conhecer mais a respeito da nossa igreja. Além do canal oficial do YouTube, você tem esse recurso também que você possa fazer a sua ligação e ali, dentro da sua necessidade, um pastor vai te atender e vai prestar ali toda a assistência que você precisa. Muito bem, agora continuando aqui, nós vamos partir para também, ainda dentro do mesmo tema, né? Mas eu queria perguntar para o irmão Vinícius, né, quais que seriam, meu irmão, as outras formas de perdão, né, antes da reforma religiosa? Quando o perdão era identificado como algo necessário por alguém, havia uma comercialização de indulgências. Indulgências eram certificados. Temos até uma imagem que pode ser colocada. Aqui nós temos um exemplar ali de uma indulgência. Era uma espécie de um certificado que dava o direito de perdão. Era uma concessão papal para que quem quisesse ter os seus pecados perdoados poderia comprar um certificado como esse, porque teria acesso ao céu, à vida eterna. Então, de certa forma, assumir uma autoridade que só pertence
ao Senhor Jesus. Amém. Então nós lembramos aqui como era a prática. Essas indulgências também contemplava a venda de relíquias da igreja, de artefatos sagrados, até mesmo pedaços da cruz. Poderíamos imaginar, né? Se cada pedaço da cruz vendido fosse juntado, né? Poderia dar para construir, não é uma construção colossal. E, de certa forma, é uma materialização. E isso aqui é interessante porque tinha esse valor religioso, né? Não, está aqui em indulgência, você está remido, mas na palavra nós vamos encontrar o quê? Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Glória a e Deus. o selo é do Espírito Santo. Então, uma coisa que é humana, que faz parte daquilo que é humano, daquilo que é racional, nunca ia certificar a gente na eternidade. O nosso certificado na eternidade é o selo do Espírito Amém. Santo, que é o sangue de Jesus derramado. Glória a Deus. Amém. Esse chega na eternidade, ecoa lá no trono da glória de Deus, né? Foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Esse é um momento em que nós paramos e refletimos e valorizamos o sacrifício Amém. do Senhor Jesus por cada um de nós. Lutero foi muito movido por isso e ele produz muitas literaturas, muitos livros, exatamente para tentar esmiuçar. Tem até uma lista pequena. Lutero tem muitas produções literárias, mas do cativeiro babilônico da igreja, Lutero já entendia que a filosofia havia corrompido a estrutura da igreja, então, nesse livro lá de 1520, mas também a escravidão da vontade, a introdução à Epístola aos Romanos, que foi aquele início do despertamento em 1515, e a necessidade de um novo nascimento. Essa é uma pregação, é um sermão de Lutero que depois foi editado e publicado. Mas a intenção, de fato, de Lutero era disseminar o alcance que ele havia, né, tido com a palavra. Amém. Agora, o meu irmão, Lutero, ele foi muito perseguido, né? Depois da implementação das teses, né? Tanto na estrutura social quanto religiosa, né? Eu queria que o irmão pudesse falar um pouquinho, né, a respeito dessa perseguição que ele sofreu. Lutero, ele foi chamado em um conselho conhecido como Dieta, uma reunião de autoridades eclesiásticas e até políticas também, é conhecido como Dieta de Worms. E ele foi chamado para negar tudo aquilo que ele havia pregado e escrito. Lutero diz assim: se me apontarem na palavra onde está o erro, eu nego. E, de fato, aquela assembleia não pôde se defender a partir daquele argumento. Porém, com toda a autoridade política, eclesiástica, Lutero sabia que estava correndo risco, uma vez que havia muitos interesses políticos, né, e eclesiásticos também em todo aquele braço da Europa. Então, Lutero ele foi levado por um príncipe que foi Frederico I da Saxônia e foi exilado num castelo, que é conhecido como Castelo de Wartburg. Tem aqui até uma foto que vai demonstrar. Essa escrivaninha aqui, né, ali foi onde Lutero inicia. Escreve alguns hinos, como nós mencionamos em programas anteriores, e até mesmo inicia a tradução do Novo Testamento para a língua alemã. Então, certamente, sua fortaleza não era o castelo, mas como também o ungido Tiago mencionou, a fortaleza. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus, né? Glória a Jesus. Isso Bom, é maravilhoso, né? Ver que nós somos firmados no poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. amém. Graças a Deus. É bom, nós estamos nos aproximando já do final do programa e eu gostaria de perguntar ao pastor Marcos, né? Pastor, como, né, viver Jesus, como viver o Senhor Jesus como um único mediador nos dias de hoje? Então, através do Espírito Santo, que nos revela esse Jesus que é vivo e que se apresenta como único caminho, como única forma Glória a Deus. de alcançarmos a eternidade e
comunhão com Deus. Eu me lembrei aqui, irmãos, do texto que se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão Amém. uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica Glória a de Deus. todo pecado. Então, Glória a é por este sangue derramado Amém. que nós alcançamos esta grande bênção, Glória a Deus. Louvado né, seja de o ter nome do acesso à presença do Senhor através deste único mediador, que é Jesus Senhor. Amém. Cristo. Aleluia. E essa presença que o pastor Marcos está falando aqui agora, a gente só tem acesso pelo Senhor, e o texto da palavra ele fala isso, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Aleluia, Jesus. Amém. glória a Só Deus. Deus. entramos Glória a na Jesus. presença do Senhor pelo sangue de Jesus. Maravilha. Amém. E quando nós entramos na presença de Deus pelo sangue de Jesus, Ele nos aceita. Aleluia. E Ele quer ser o nosso beneficiador. Amém. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos sustentar, Ele quer nos dar vitória, mas nós só temos acesso por esse sangue maravilhoso. Glória a Deus. Quando Amém. nós entramos ali, Deus nos faz ali como seus beneficiários. Né? Deus vai ser o nosso beneficiador, Ele vai nos Amém. sustentar, Ele vai nos dar vitória. E essa é a importância de ter o sangue de Jesus na nossa vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o Louvado nome seja do o Senhor. Senhor. Bem, meus queridos, nosso tempo já está esgotado, né? Até passamos um pouco, mas eu quero convidar você para continuar participando conosco dos nossos programas, e Deus tem uma bênção maravilhosa para a sua vida, né? Nós continuaremos ainda com este tema da reforma religiosa, ainda com mais um episódio. Você é o nosso convidado especial. Quero despedir dos nossos convidados aqui com a paz do Amém. Senhor. Paz do Senhor Tiago, Vinícius, paz do Senhor Pastor Senhor. Marcos. Amém. Pai do Senhor. Até a próxima, então. Meus queridos, quero despedir a todos com a paz do Senhor Jesus.